Boa noite a todos os telespectadores. Sejam bem-vindos a este que é a primeira edição do nosso programa Fazendo a Vontade de Deus, um programa promovido pelo Ministério de Tavana, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Tavana. Esta é a primeira edição do programa e, como não deveria de ser, quão privilégio e quão honra temos, iremos receber o nosso reverendo presidente do Ministério, pastor Tiago Manhissa, o qual iremos debruçar com ele sobre aquilo que é o plano e a visão ministerial do Ministério de Tavana. Em primeiro lugar, desejamos as boas-vindas a todos e convidamos os queridos irmãos que partilhem desde já este link para que todos os irmãos possam estar ligados e sendo abençoados no dia de hoje. Estamos a transmitir em simultâneo e em direto na nossa página do Facebook, Ministério de Tavana, e na nossa página do YouTube, Ministério de Tavana. Em primeiro lugar, vamos dar as boas-vindas ao nosso querido presidente, reverendo presidente Tiago João Manhissa. Seja bem-vindo à primeira edição do programa Fazendo a Vontade de Deus. Muito obrigado. Presidente, em primeiro lugar, é uma curiosidade que todos nós temos. Gostaríamos de saber o local de nascimento do presidente e o ano. Bom, eu nasci em Xinhanguanini, no ano de 1952, neste caso, no dia 16 de outubro de 1952. Xinhanguanini, que se encontra entre Muamba e Manhissa, que é onde nasci. Muito obrigado, presidente. Muito curioso, porque nasceu na fronteira entre dois distritos, Muamba e Manhissa. Gostaríamos de saber como é que foi a sua infância em Xinhanguanini. A minha infância em Xinhanguanini foi como tantas infâncias dos outros. Tenho a dizer, de fato, que nasci em Xinhanguanini, gêmeo, com uma mulher. E essa minha irmã está na África do Sul, de nome Adelina João Manhissa. Cresci lá. E ainda muito novo mesmo. Fiquei muito doente, mas muito doente mesmo. E a minha mãe me colocou numa lata chamada Gogogo para me levar a uma oração numa senhora lá que era obreira. Ela me colocou nessa lata Gogogo, segundo ela me disse, que é para não ter medo, porque se cruzasse com as pessoas na situação que me encontrava, podiam quebrar a vontade e a confiança que ela tinha e talvez não chegaria onde ia. Então tive que me esconder nessa lata de Gogogo que se usava para ir catar essa água e lá me fez chegar. Houve essa oração, fiquei salvo. Ainda posso dizer também que nessa minha infância, aos 7 anos, meu pai já me ensinava a jejuar, a toda a família, mas sempre ele apostou em mim desde criança, ele apostou em mim. Numa das orações de jejum familiar, houve uma coisa que aconteceu comigo que acho melhor compartilhar com os que estão me ouvindo, que havia cabritos lá em casa que eu ia pastoreando, ali mesmo perto da casa. E nesse dia de jejum, esses cabritos foram invadir uma chamba de uma nossa vizinha. Então essa vizinha começou a gritar, cabritos aqui. E meu pai ouviu que eram os cabritos da casa. Eu fui a correr lá para trazer os cabritos. E na minha volta ele me fez pergunta: onde você estava ao ponto de cabritos terem que ir invadir aquela machamba? Eu, como criança, quis me defender, dizendo que tinha de beber água. No dia de jejum não dá para ir beber água, mas eu que pensava que estava a me defender, argumentei como ia beber água. Tinha de beber água. Então ele jogou para mim, viu que eu não tinha de ir beber água, mas tentava ter um argumento que podia me dar uma razão. E daí aprendi muito também, quando houve tempo, que não se brinca com coisas sérias. Portanto, foi uma das situações também que me levou a pensar seriamente naquilo que é a verdade para ser dita no momento exato.
Ainda posso dizer um pouco também sobre a minha infância, que apesar de ser gêmeos, a minha irmã mais velha, chamada Constância, que é evangelista, está aqui em Inhagói, ela diz que me levava sempre colo a uma igreja católica que estava perto da casa, nos momentos vagos. Ia para lá e chegados lá na igreja, o padre disse que me levava para o púlpito. Deixava lá no púlpito até acabar a missa. E eu não chorava nem nada. No fim, me entregava a minha irmã para voltar para casa. Isso também, com o andar do tempo, comecei a ver o que Deus tinha comigo ao ser colocado no púlpito naquele momento, ainda criança, entre tantas crianças, isso se deu comigo. Então, fiquei a agradecer a Deus por ter sido informado daquilo que aconteceu comigo na infância. Muita coisa posso dizer, mas talvez posso dar espaço para si. Muito obrigado, presidente. Eu tive aqui dois aspectos muito importantes. O primeiro aspecto é que o nosso presidente, à semelhança de Davi, também pastoreava os cabritos do seu pai. Isso mostra, é um sinal de obediência, que ele não preferia estar com os outros meninos a brincar ou a fazer outros jogos, mas sim a cuidar daquilo que era o rebanho do seu pai. Outro aspecto também importante aqui, que temos que sublinhar, é o fato de já desde cedo a chamada na vida do presidente ter sido manifestada, por ter sido levado pela sua irmã mais velha para poder estar numa igreja e ser colocado à frente. Afinal de contas, era um sinal de que um dia estaria a presidir o nosso ministério. Muito obrigado, presidente. E queremos saber sobre mais alguns detalhes sobre a sua conversão e batismo. Talvez também, antes de chegar à conversão e batismo, se me permitir, posso acrescentar mais alguma coisa naquilo que estava a falar. Que mesmo ainda na minha infância, tive a possibilidade de continuar os estudos sob o esforço do meu pai. E quando entrei na quarta classe, 66, meu pai apostou em mim para que eu tirasse o curso no seminário maior, para ser padre. Ele escreveu uma carta para mim, para entregar às irmãs, para que eu fosse inscrito lá. Como criança eu era, pelo caminho abri a carta. E vi de que era para ir no seminário maior. E não fui entregar a carta. Não fui entregar a carta porque veio na mente, naquele momento, que o meu pai tinha 2 homens dos filhos, o resto eram mulheres. Comecei a pensar como que a família Manhissa ia expandir se eu for padre. É verdade. Então, não entreguei a carta e fiquei um ano sem continuar com os estudos, mas no ano seguinte fui a um outro colégio, continuei com os estudos, mas para dizer que, de fato, sempre houve uma necessidade de ser usado. Amém. Para que pudesse servir ao Senhor. Amém. Apesar de ter negado na altura de ser padre, mas sou pastor. Não tive que me esquivar dessa chamada, dessa proposta de Deus. Então, quando começo a examinar isso tudo aí, dá uma certa emoção para poder continuar a servir ao Senhor segundo a sua vontade. Ainda posso dizer que na minha infância também, o meu pai confiava bastante mesmo, entre todos os irmãos, porque eu também andava a incomodar bastante. Lá em casa tínhamos mapas sobre Davi e Salomão, mapa do coração do homem. Eu fazia muitas perguntas, ele ia me ensinando, então ia vendo que alguma coisa estava entrando em mim. E mesmo assim, posso dizer que já em Moamba, nós estivemos em Manhissa, depois fomos para Moamba. Meu pai foi transferido para Moamba, porque trabalhava na UNELA, sempre transferido. Lá na Moamba, havia um pastor chamado Tui, que sempre ia dar lições lá aos meus pais. E nessas lições que ia dando, eu descobri alguns apontamentos que falavam de Pentateuco. Ainda criança, aquilo me impressionou bastante para ver que a Bíblia está dividida. O que é essa coisa de Pentateuco? Eu ouvi a explicação e ficou emocionado em tentar entender melhor daquilo que se tratava. E isso foi me puxando cada vez mais para ir servindo ao Senhor na base daquilo que eu ia vendo e vivendo. E assim sendo, muita coisa aconteceu na minha infância que me puxou para que eu caminhasse dessa maneira.
Portanto, para dizer que, de fato, a minha infância teve muita coisa para se dizer, mas comente não é suficiente. O que eu disse, acho que é mais ou menos suficiente para poder demonstrar que Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Então, podemos notar claramente que o presidente, já desde cedo, desde a sua infância, a chamada de Deus se verificou na sua vida. Gostaríamos de saber exatamente quando é que decidiu entregar a sua vida a Jesus e quando é que aceitou entrar no batismo nas águas. Bom, nessa área posso dizer que, de fato, para eu se me entregar ao Senhor, foi com a intervenção do vovô Mulungu. Primeiro, ainda muito pequeno, antes do batismo, o vovô Mulungu visitou as igrejas que meu pai tinha começado, ainda jovem, mesmo vieram aos 12 anos, eu, criança mesmo, eu me infiltrei no grupo dos grandes ali para fazer lavar as mãos do vovô Mulungu. Tentaram me empurrar, ele disse que não deixa lá o miúdo, eu lavei as mãos e senti-me abençoado. Senti-me abençoado, entretanto aí, muitos ficaram admirados, começou a acariciar-me, etc. E acho que naquele momento também tive uma certa bênção da parte do homem de Deus. E meu pai também houve tempo que ficou preso por causa do evangelho. Meu pai, o vovô Mulungu, foi de motorizado até Matolagar, já estava em Matolagar, foi lá orientar a minha mãe para sentar numa oração de jejum familiar. Foi na base dessa oração que, ao fazermos a oração, Deus me tocou. Minha mãe também ficou doente durante aquela oração, na oração de um dia, ficou doente, chamou-me e disse para mim: meu filho, o meu tempo já chegou, pelo que espero que você cuide da sua irmã. Essa irmã que está a referir é a Glória, que está ali na igreja do pastor Muguame. Portanto, deu-me tudo o que podia fazer para dar de mamar a ela e pediu para pôr a mão nela para orar. Eu ainda criança, orei para ela, enfim, etc. Mas ela ficou de fato salva. E nessa oração eu ia pensando: meu pai está preso. Agora, será que eu com esta idade vou começar a trabalhar nos quintais para cuidar da minha mãe, das minhas irmãs? Então, isso moveu bastante para eu ter uma oração mais profunda. E nessa oração, tive o prazer de ser arrebatado. Ser arrebatado, fui amostrado no céu, vi lá homens vestidos de branco, anjos, pessoas vinham de vários cantos do mundo cantando. E a pessoa, quando pensasse uma coisa, acontecia logo. Então, logo decidi: afinal, o céu é assim. Agora quero orar para chegar até lá. Eu acordei. Então, nessa semana, fui me entregar ao Senhor para lhe servir dignamente. Então, foi mais ou menos isso, em 66, que aceitei o Senhor em Matolagar. Que experiência, amados irmãos. Quem nos dera a todos nós termos essa experiência de ser arrebatados e ver o céu aberto, como diz Paulo. Foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas as quais são inefáveis contar aos homens. Podemos aqui testemunhar e ouvir um discurso muito importante do nosso presidente, da sua experiência de conversão. Presidente, quero percebi claramente das suas declarações que já desde cedo teve vontade de servir a Deus, pela sua entrega ao servir ao nosso pioneiro da Assembleia de Deus, que é a nível do Ministério do Trabalho, o vovô Mulungu. Queremos saber sobre o seu historial das consagrações. Quando é que foi consagrado primeiro ao obreiro, a diácono, até ao pastorado? Bom, eu fui consagrado a pregador em 1988. Nessa pregação, já estava há muitos anos como batizado, já tinha começado a fazer muitas tarefas na igreja, ensinando escola dominical, café, curso bíblico. Mas num dos dias que fui lá em casa do pastor Mulungu para dar algum relatório, havia muitos doentes lá, então ele ordenou ao grupo que estava lá para que fosse orar por esse doente. Eu também fui puxado para fazer a oração para esse doente aí. E todos colocaram as mãos do doente, eu orei simplesmente sem colocar as mãos. No meio disso, depois da oração, ele ficou a perguntar aos outros: por que aquele miúdo não colocou as mãos ali? É batizado. É batizado. Ele ficou admirado com o trabalho que vinha fazendo. Então aí apostou muito mais em logo a primeira, me considerar em 88 como pregador. 2 anos depois, em 1990,
me considerou como diácono. E em 92, me considerou como evangelista. Em 2001, me considerou como pastor. Uma informação muito inspiradora para os jovens que nos acompanham agora. Podemos testemunhar aqui que a entrega do nosso presidente desde cedo, primeiro aceitar lavar as mãos aos homens de Deus, é muito importante. A Bíblia diz que quem quer ser o maior no reino dos céus, aceite ser o menor dentre nós, dentre os discípulos. Então vimos aqui o exemplo que o nosso presidente aceitou fazer um trabalho que podia ser menos honroso na altura, mas foi um trabalho que abriu a porta da bênção para o seu ministério. Então, os jovens, peguem a dica. Vamos acertar fazer aqueles trabalhos que às vezes a gente acha que não são dignos, mas são os trabalhos que vão fazer com que Deus veja aquilo que realmente está em nós e Deus há de nos levantar. Presidente, queremos perceber sobre a sua investidura para ser o presidente do Ministério do Trabalho. Bom, acho que tem muito a ter que dizer sobre o assunto. Pode não vir logo à mente, mas poderia começar, talvez, a historiar um pouco, se o tempo der. Sim. Que, segundo disse, o Vamos Longo sempre apostou em mim desde criança também. Depois de ser consagrado como pastor, vinha acompanhando os meus passos, os meus trabalhos. Ele optou, de fato, em me colocar para que fosse trabalhar também na Manhissa. Fui consagrado, estando em Laulane, mas apostou para eu trabalhar em Laulane e Manhissa. Segurar as duas igrejas, Laulane e Manhissa. Nessa altura, de fato, para mim, foi um pequeno pesadelo. Eu estava mais virado para ensinar. Não queria deixar essa área de ensino, mas por ser uma ordem do meu superior, do meu pai, achei melhor obedecer para ele faça esse trabalho das duas igrejas. No meio disso, ele ainda também apostou em mim para que fosse secretário adjunto, secretário, neste caso, da província de Maputo, quando foi da eleição do pastor Sidumo como superintendente da província, ele colocou o meu nome lá para secretário da província de Maputo. Ele nunca me tinha dito nada, mas lá na reunião, houve um nome colocado para ser votado. E alguns estavam ao meu lado disseram, não aceita, porque você tem muito trabalho. Não aceita. Mas ele não podia negar nada sobre a proposta do meu pastor. Claro que nessa altura, de fato, fui eleito como secretário da província, mas depois, alguns que não concordaram com o Chavana saíram fora, alguns superiores, tiveram uma reunião com o Vamos Longo lá e voltaram. O Vamos Longo voltou a dizer que, ok, pode tirar o nome dele, mas o que vem, vem. Pode apagar o nome dele, mas o que vem, vem. E agora meu nome, nem secretário, nem adjunto, nada aconteceu. Eu calei. E muitos ficaram um pouco assim interrogados. Por que apagaram o nome dele se ele foi votado como secretário da província? Ficaram assim. Mesmo assim, com dado tempo, no ano seguinte, ele propôs-me para concorrer na presidência da convenção. Nessa altura, fui eleito como vice-presidente da convenção. Era menos conhecido dos pastores, no geral, mas Deus quis que eu fosse secretário, que fosse vice-presidente da convenção. Ele apostou em mim, também houve uma lembra que todos apostaram em mim. Então, daí, a coisa continuou para ser eleito também como superintendente nacional sobre a proposta dos dois pastores. Então, quando chega também a vez da minha eleição aqui como presidente do ministério, e antes de ser eleito como presidente do ministério, ainda o pastor Vovô Mulungu, vivo, ele falou muita coisa, ele era meu grande amigo, ele chamava-me de meu filho. Até as 2 da madrugada ele ligava, falava comigo, aconselhava-me. E também, ao partir para o Vovô Mulungu, ele me chamou antes, disse, meu filho, vamos trabalhar juntos. Eu aceitei
E disse a ele, para trabalharmos juntos, papá, eu penso que a gente cria uma direção executiva, porque sou miúdo e não posso dar minhas contribuições sozinho a ti. Portanto, ele aceitou, tivemos uma sentada, dei proposta de alguns nomes, outros ele recusou, e foram escolhidos 10 pastores para criarmos o executivo. Então, trabalhamos com esse executivo, sempre a ordem dele, e sempre que ele tivesse algumas tarefas que deviam ser feitas por ele e não pudesse, muitas vezes enviava a mim. Lançamento de pedras, inauguração de igrejas, outras tarefas se enviava a mim dentro e fora do país. E isso tudo demonstrava uma certa preocupação e confiança que havia em mim. Já perto dele partir para a glória, mesmo aqui na direção, algo que ele disse, alguns podem não se lembrar, mas vão se lembrar. Ele havia programado uma conferência a nível de todos os obreiros daqui de Maputo. E que nessa conferência ele tinha que ensinar, eu tinha que ensinar. Depois dessa conferência tinha que ser realizada em Gaza. Ele tinha que ensinar, eu também tinha que ensinar. E fez a pergunta à direção: por que eu escolhi ele para isso? Todos ficaram calados. Voltou a insistir. E disseram, porque ele é superintendente nacional. Disse, não, é porque ele é pilar daqui. Amém. E isso mexeu comigo, não sabia onde que íamos, mas vi que há uma certa confiança que ele tinha comigo, além do Vomulunga, ele também continuou com a mesma confiança, porque trabalhavam conjuntamente. E no meio disso, ficou doente, pastor Vomulunga, Vomalembe, ficou muito doente, foi à África do Sul, voltou, muito grave. Eu fui visitar, salvo erro, na visita que fui, uma das visitas, estava lá o pastor Magaia, o pastor Vasco Malembe e o pastor Serafim Maruano, também estiveram lá. Custou muito para sair de lá onde esteve para vir falar conosco. Saiu, carregado pela cadeira, falou conosco, levou tempo para falar, mas falou. Depois pediu ao neto para buscar uma pasta. Trouxe a pasta, sentou, não falou conosco. Naquela pasta, tirou o envelope, me deu. Meu filho, te agradeço por aquilo que fez por mim. Eu chorei quase. Meteu a mão outra vez na pasta, esse era meticagem. Tirou outro envelope, tinha ranch. Também me ofereceu. Muito obrigado, meu filho. Fechou a pasta, quis falar um pouco, deu mais outro envelope, deu para o pastor Magaia. Depois falamos com ele, oramos, foi ao hospital e não voltou mais. Também foi uma despedida que ficou na minha mente e que isso, de fato, teve me ensinado bastante. Mas também antes dele partir para a glória, no mês em que ia terminar, deixa eu ver, no mês que ia terminar a sua carreira cá, ele chamou-me também. Disse, meu filho, escolhe 3 pastores para eu falar alguma coisa perante ti, nesses outros pastores. De alguns nomes, ele negou, aceitou 3 nomes. Foram chamados, falou, em termos de despedida, a gente não se precisa, mas viu que aquela informação toda é despedida. 10 pastores, um partiu para a glória, 2 ainda estão vivos. Estão onde ouvir agora, estão a ouvir. Portanto, eu senti muita coisa sobre aquilo que ele deixava como cajado para mim. Então, mais ou menos, quando chegou também a vez da minha eleição como presidente do ministério, todo o executivo, sem ninguém dizer nada, apostar que não, tem que ser este. Chorei, porque eu estava a ver a carga à minha frente, do trabalho que foi feito por Vomulunga, Vomalembe, quem sou eu? Mas como fizeram aquilo com aquela persistência mesmo, não tive culpa, e fui eleito como presidente do ministério. E houve a apresentação minha para o pastor Gonham, de uma forma muito interna. Não sabia quem ia ser apresentado, mas no momento exato aqui onde foi dito que é o fulano que fica no lugar, quase todos ficaram levantados e começaram a demonstrar aquela satisfação. Mesmo assim, a convenção não ficou satisfeita. Teve que se fazer uma segunda apresentação.
Isso tudo para convencer alguns que pensam que eu me infiltrei, que eu não merecia, mas Deus é que escolhe as pessoas. Mas foram 2 apresentações, quase todas muito fortes. Portanto, foi uma coisa muito emocional, que em tudo que acontecia, só tirava lágrimas, porque estava a ver, de fato, coisas que, fazendo uma fita, me levava a muito longe mesmo. Portanto, foi uma emoção muito grande. Acho que é o plano de Deus. Se tiver não dificuldades, estou pronto para fazer que tiver um alcance. Porque todos os meus pais sempre apostaram e fizeram alguma coisa por mim. E, graças a Deus, também conseguiu obedecer até o fim. Estou grato por isso. Muito obrigado, presidente. Um testemunho muito forte e emocionante. É isso que é o nosso programa Fazendo a Vontade de Deus. É para inspirar a nossa audiência, todos que nos ouvem, através de testemunho de homens que estão a servir a Deus há anos, que estão a servir a Deus também de forma fiel. Podemos ouvir aqui um testemunho muito forte, desde vovô Mulu, vovô Malem, e conseguimos realmente perceber que estamos cobertos de uma nuvem de testemunho. Devemos permanecer fiéis e firmes na nossa fé. Neste momento, para podermos tomar uma pequena água, um sumo, vamos convidar o grupo de louvor para um hino de louvor a Deus, para irmos ao nosso intervalo e voltamos já. Não saia daí, voltamos em breve. Muito obrigado. Evangeli ya Yesu katika dimamba dabo bakongela shikwembu batele mani kwabu ya Evangeli ya Yesu katika dimamba dabo bakongela shikwembu osi Yesu famba nabo ubarangela ubabasisela
basisela lela ubalela makonzeni Muito obrigado, grupo de louvor, por este hino maravilhoso. É um hino realmente que nos leva à adoração a Deus. Muito obrigado. Voltamos ao nosso programa, na nossa segunda parte. Estamos aqui hoje na primeira edição do nosso programa Fazendo a Vontade de Deus e temos um convidado especial que não devia deixar de ser, que é o nosso presidente do Ministério Cavana, o nosso presidente, o reverendo pastor Tiago Manhissa. Na primeira parte, podemos ouvir testemunho muito emocionante desde a infância do nosso presidente, como Deus lhe chamou através de um arrebatamento ao céu e como é que serviu também a Deus já com os nossos embondeiros do ministério, vovô Mulungu e vovô Malembe, que já partiram para a glória, até a sua indicação para presidente do Ministério Clavana. Estamos todos realmente maravilhados com esse testemunho, com essas palavras. Oxalá aqueles que nos acompanham, você que nos ouve, continue conosco para poder ouvir mais. Não saia daí, continuamos também com o nosso programa, com mais questões aqui para o nosso presidente do Ministério. Queremos dizer que também podes continuar ligado a nós, podes fazer as suas questões na nossa página, que as mesmas serão respondidas e atendidas rapidamente, assim que for possível. Presidente do Ministério, queremos perceber consigo sobre a atual organização do nosso Ministério de Clavana. Como é que o Ministério de Clavana está organizado? Bom, o Ministério de Clavana ainda está em organização, mas até o momento tem a presidência, tem a direção executiva, tem a direção geral, tem o conselho consultivo que ainda estou para criar e temos também a direção geral. E também temos os departamentos. Também está organizada a igreja em igrejas, congregações, zonas, em províncias, distritos, assim como em localidades. Fora do país, temos também a presidência representativa fora do país. E temos também presidentes provinciais nas províncias. Temos um presidente que responde no geral nessa província,
e que também responde a este ministério. Mais ou menos, a organização mais ou menos está nesses termos. Então, podemos perceber que o Ministério de Clavana está em todo o país, do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico. Também percebemos também que o Ministério de Clavana está na África do Sul e também na Suazilândia. Isso mostra que o Ministério de Clavana internacionalizou-se ao longo do tempo. Gostaríamos só de fazer aqui, sublinhar sobre as igrejas que temos fora do país, como é que é feita a coordenação, quem é que está a representar o Ministério de Clavana na África do Sul e na Suazilândia. De fato, a nossa igreja de Clavana tem tantas igrejas na África do Sul, acima de 60. E temos lá o nosso pastor presidente representante, que é o pastor in demand. E temos outros pastores provinciais. Também temos já alguns que respondem para as localidades lá, os distritos. E na Suazilândia temos o pastor Carlos Mwendana, que representa as igrejas de Suazilândia, lá na Suazilândia, aqui no Ministério. E também temos outras igrejas em Malau, que nós já estamos bem organizados, mas temos lá igrejas que ainda estamos a trabalhar para que haja uma organização mais apropriada. Graças a Deus. Isto é o cumprimento da profecia. Já várias vezes ouvimos aqui o testemunho já com o nosso avô Malembe, que já partiu para a glória, a dizer que o Ministério de Clavana, quando a sua criação, Deus falou que Clavana ia crescer de tal maneira que já não havíamos de nos conhecer por causa da imensidão dos habitantes e crentes que temos no nosso ministério. Então conseguimos perfeitamente perceber que o ministério está em todo o país e também está na África do Sul, Suazilândia, Malawi, e oxalá um dia também possamos estar aí onde você nos assiste. Será uma bênção continuar ligado a nós, porque é um ministério que foi criado pela vontade de Deus e para servir a Deus. E em termos daquilo que são planos do ministério, a visão ministerial para o lema para o ano 2020, conseguimos perceber no discurso de abertura do presidente no ano que temos 6 pilares do ministério, dos quais queremos debruçar. O primeiro pilar que o presidente apresentou no dia 24 de janeiro, se não falha a memória, no culto da abertura, é sobre a necessidade do amor entre os crentes, o amor fraternal, a unidade do trabalho do Senhor, o batismo no Espírito Santo, o apoio à juventude, a construção de templos, missões e evangelização. Gostaríamos de perceber com o presidente, apesar de ser um ano atípico por causa da pandemia, como é que este plano e esta visão está sendo cumprida a nível ministerial? Bom, eu acho que nos primeiros dias do ano, nos primeiros meses do ano, alguma coisa foi feita nesse sentido. Mas, de fato, com a pandemia, muita coisa ficou parada. Mas vimos que, em pouco tempo que trabalhamos neste ano, o amor perfeito foi demonstrado em alguns lugares, que até conseguimos implantar algumas igrejas em pouco tempo. Conseguimos também alguns terrenos, em alguns sítios, devido a esse amor perfeito que teve que puxar as pessoas para fazer algo em direção àquilo que é a vontade de Deus. Também vimos algumas almas também que foram se entregando pela palavra que foi usada nesse pequeno tempo. Vimos também que as missões fizeram alguma coisa nesse tempo. Houve um pequeno curso aqui mesmo em Clavana para treinar algumas pessoas que possam fazer face às missões. Em pouco tempo, alguma coisa foi feita. Se não fosse a pandemia, acho que estaríamos num outro patamar. Mas há pessoas, de fato, que ficaram muito alegres por ter tido aquele treinamento das missões de pouco tempo, que já estão a ver a coisa de outra maneira, estão também aqui a um espaço, mas no momento não conseguem ir mais além. Mas com a abertura já do discurso, estou certo que irão saber dar continuidade a esse trabalho. Também houve umas pequenas cruzadas naquele pouco tempo, que surtiram grandes efeitos. Portanto, vimos que o amor estava sendo posto em prática, vimos também que o Espírito Santo estava usando as pessoas devidamente, e vimos também que a juventude também em pouco tempo fez alguma coisa muito positiva, em todas as áreas possíveis, e também vimos que na área do Espírito Santo, muitas pessoas de fato conseguiram ficar
cheio de Espírito Santo. E tive algumas informações nesse sentido, em pouco tempo. Espero que Deus continue a usar essas pessoas que vinham fazendo esse trabalho e que não percam as forças, porque dentro em breve acho que vamos abrir as igrejas para que demos continuidade a esse plano que foi colocado no princípio do ano. Muito obrigado, presidente. Já estamos a caminhar a passos largos para o fim do nosso programa. Queremos perceber com o presidente que aspecto considera indispensáveis para alcançarmos as metas que temos para o ano 2020 e também para o próprio Ministério. Bom, em primeiro lugar, é uma boa programação. As coisas já estão desprogramadas, temos que ter uma boa programação, segundo a situação, e temos que nos dedicar muito mais na oração e termos vontade, de fato, de fazermos face àquilo que são os problemas que a situação nos apresenta, confiando no Espírito Santo, que vai nos dar forças para que a gente consiga, de fato, levar avante a palavra do Senhor. Muito obrigado, presidente, por toda a explicação, pelas respostas, de forma consistente que apresentou no programa. Já estamos praticamente no fim do nosso programa, da nossa entrevista. Queremos dar agora o tempo para as considerações finais pelo presidente, uma palavra de aconselhamento e, por fim, uma oração para podermos sair. E queremos convidar aos irmãos que nos assistem para continuar ligados à nossa página no Facebook, no YouTube, e dizer que teremos o próximo programa Fazendo a Vontade de Deus, próximo domingo, à mesma hora, a princípio, a esta hora das 18 horas. Continue ligado a nós e seja abençoado. Não esqueça de partilhar este link com amigos, colegas e todos aquilo que for possível para que sejam abençoados em conhecer um pouco mais sobre a nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Trabalho. Presidente, o tempo é seu agora para considerações finais, uma palavra de aconselhamento e a oração de fecho. Muito obrigado. Quantos minutos? 5 minutos. Falta. Portanto, antes de tudo, agradecer a Deus, de fato, o momento que eu tive aqui. E não podemos fechar se eu tocar um pouco a questão de capé de curso bíblico, porque trabalhei muito nessas duas áreas. E agradecer, de fato, àqueles que foram meus alunos, que souberam assegurar o departamento de ensino, no CAPED e no curso bíblico. Estou muito grato, porque está a expandir de uma forma extraordinária. Quando eu apareci aqui, de fato, para ensinar o CAPED, foi também um milagre. Eu estava a ensinar a escola dominical, Matolagar, o evangelista Gabriel Soto fez um programa para um professor ir visitar lá, Matolagar. Nesse caso foi o pastor, foi o irmão Silvestre Mandato, foi lá visitar, encontrou-me lá a ensinar, dei espaço a ele para ensinar, ele negou, continuou a ensinar. No fim, ele fechou e depois, à volta, veio comunicar ao irmão Soto que lá há um professor que deve estar aqui. Então, de repente, fui chamado para aqui, para ensinar aqui na sede. E aqui na sede, ensinei há pouco tempo e procurei, de fato, pessoas que podiam se preparar para ensinar de acordo com aquilo que é a norma de um professor. Eu tinha alguns conhecimentos do curso que eu direi, então comecei a dar as minhas dicas. Comecei já com o curso de CAPED aqui, de 3 meses, depois 6 meses, depois 1 ano. E também criamos o curso bíblico aqui. E na primeira graduação que nós tivemos aqui, o Vomulungu chorou. Quando estavam a entrar os alunos da graduação, chorou. Eu também chorei, porque foi uma coisa mesmo fora de normal. Nessa altura não era tão fácil aqui se ensinar o curso bíblico. Chorou. Então, houve aquela graduação. No fim da graduação, ele foi buscar missionários na África do Sul para termos a escola bíblica aqui. Começamos a trabalhar com eles e criamos um currículo já à nossa maneira e continuamos com a escola bíblica e Deus permitiu que crescesse até esta altura. Então, estou muito satisfeito em ver a escola a andar desta maneira. Portanto, muito obrigado a todos que estão ainda a colaborar para que o ensino avance. Muito obrigado também pela juventude que soube também assegurar este departamento até o momento, que está sendo uma grande
fonte para que outros jovens venham aprender nessa juventude. Estão saindo mestres, professores e outras coisas. Mas estou muito agradecido, já que o tempo é muito curto, 5 minutos. Só tenho a dizer muito obrigado em todas as áreas que contribuíram para que o Evangelho avançasse dignamente. Espero que Deus possa continuar a abençoar a Igreja Assembleia de Deus de Chavane, também por este projeto que estão a ter, de fazer a vontade de Deus. Isto que estão a fazer é a vontade de Deus, para que as coisas não fiquem escondidas, mas fiquem conhecidas, para estimular outras pessoas para que possam servir a Deus dignamente, sem correria, sem orgulhos, mas com humildade. É isto que é realmente o nosso programa Fazendo a Vontade de Deus. Podemos perceber também um dos pilares do nosso ministério é o ensino. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Aproveite esta oportunidade, a escola está aberta. Você que quer aprender mais sobre a Bíblia, temos vários cursos. Temos curso de CAPED, que é um curso de aperfeiçoamento para professores da escola dominical. Temos o curso teológico por extensão e também temos o curso intensivo. Também temos vários outros cursos, como o curso de costura, o curso de música. Tudo isso é possível graças às orações que foram feitas pelos nossos pais. E hoje em dia esses cursos estão disponíveis para si, aos quais convidamos ao querido ouvinte, por mais que não seja do nosso ministério, não seja da nossa igreja, mas deseja aprender dos cursos mencionados, pode contactar a igreja, está localizada no bairro do aeroporto, pode contactar e participar também nesses cursos. Não podemos fechar, antes de fecharmos o nosso programa, vamos pedir ao presidente para uma palavra bíblica, para nos dar força para este novo caminho e em seguida também uma oração, enquanto o nosso grupo de louvor também se prepara para nos deliciar com mais um hino. Convidamos assim também para estar ligado à nossa página Ministério de Chavane, no Facebook e no YouTube, e para que seja sempre abençoado. Temos muitas novidades para si, várias coisas boas que ainda vem, vários programas, várias inovações. Então, seja ligado a nós e seja abençoado. Muito obrigado. Sim. Okay. Muito obrigado por esta oportunidade também para dar uma passagem bíblica aqui. O tempo já se foi, mas gostaria também de ler aqui no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 5. Não, vou ser muito breve, uma simples leitura. E também aqui em Romanos, capítulo 15, versículo 13. Nestas duas passagens, tenho a dizer o seguinte: e a esperança não nos decepcione, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Portanto, nesta palavra só queria de fato dizer aos irmãos que estão ouvindo que nós temos grande bênção de o Senhor ter derramado o seu amor em nós. Não podemos fazer nada de bom sem este amor de Deus. Só tendo o amor de Deus derramado pelo Espírito Santo é que podemos fazer coisas que agradam a Deus. Coisas que permitem que os outros também venham a ver o valor de aceitar a Jesus Cristo. Só com este amor derramado pelo Espírito Santo é que faz com que as pessoas possam ver a vontade de Deus. Este programa tem muito mais a ver de cada um de nós procurar fazer a vontade de Deus. E só é possível fazer a vontade de Deus se o amor que existe em nós for derramado pelo Espírito Santo. Porque esse amor tira o medo, tira a vergonha e dá força. Por mais que haja dificuldades, as pessoas com esse amor conseguem enfrentar e sair com sucesso. Hoje, temos esta plataforma aqui, porque há pessoas que foram cheias deste amor, através do Espírito Santo, com tantas dificuldades, houve confiança, e estamos aqui hoje a usarmos essa plataforma. Que esse Deus Todo-Poderoso possa continuar a derramar o seu Espírito Santo em cada pessoa que está ouvindo a palavra, que este amor possa surtir efeitos desejados.
Sem amor, não há unidade. Sem amor, não há trabalho. Mas com amor, há perdão, há um bom caminho a ser seguido por aqueles que têm esse amor derramado pelo Espírito Santo. Que toda a igreja possa, de fato, ser cheia deste amor derramado pelo Espírito Santo, que marca a diferença. Todo membro de tendo este amor derramado pelo Espírito Santo, seja onde estiver, é vista essa pessoa como filho de Deus, é vista essa pessoa como uma pessoa útil para que possa ser usada por este Deus, para que esse evangelho seja alcançado por muitas pessoas. Aqui também, no versículo 13 do capítulo 15, nos diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz para a sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Portanto, o meu desejo nesta passagem é para que este Deus, que derramou seu Espírito Santo em nossos corações, possa nos encher também de alegria e paz. Se não há alegria, não há paz, o trabalho não vai devidamente. Mas com alegria e paz, a pessoa faz trabalho de uma forma dada a Deus. Por mais que haja obstáculos, mas quando há alegria e paz, a pessoa esquece toda a barreira e avança com aquela alegria e paz. Que Deus possa vos encher desta alegria, desta paz, que esta confiança possa transbordar. Só que ter confiança não para, porque sabe que depois do trabalho há resultados positivos, há prêmios para essas pessoas. Que Deus te abençoe ricamente para que todos sintamos de fato cheios do Espírito Santo, cheios do amor de Deus, possamos transbordar em paz e alegria para que o trabalho do Senhor possa avançar dignamente. São essas palavras que eu achei neste momento que podia deixar para uma reflexão e uma oração para que Deus possa de fato nos abençoar e trabalhamos sempre unidos em prol do Evangelho. Que Deus te abençoe ricamente e avance dignamente. Parabéns à comissão que está fazendo este trabalho. Parabéns ao projeto Fazer a Vontade de Deus. Que cada um procure fazer a vontade de Deus. Só pode fazer a vontade de Deus quando está cheio do amor de Deus, através do Espírito Santo, cheio de alegria e paz, e transbordar a confiança. Aí é um trabalho perfeito que agrada a Deus. Que Deus te abençoe ricamente. Amém. Amém. Muito obrigado, presidente. É assim que nos despedimos, pedindo o grupo de louvor para um hino. Fica abençoado. Kule
chachazelo loko wadlule hosi akuma chachazelo namina hosi ziyana kanyi zibile hosi akula loko nene zibile hosi zilava chachazelo loko wadlule hosi akuma chachazelo namina hosi ziyana kanyi kumbe switsongo hosi kumbe swinyingi hosi zayamukela nansi tsakile kumbe switsongo hosi kumbe swinyingi hosi zayamukela nansi tsakile. Hakuye cheki